12,46%. E o câncer de mama, 2,46%. Enquanto, entre os homens, 16,19% falecem por causa de doenças cardíacas e 10,86% por AVC. Na década de 60, só para você ter um comparativo, essa proporção aí era de um paciente feminino para cada 9 masculinos. E para entender o porquê desse número de vítimas que vem crescendo entre as mulheres, os fatores, sintomas e como as mulheres podem se prevenir, converso agora com a doutora Fernanda Mangione, cardiologista intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigada pela participação conosco para falar sobre um assunto importante, hein? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Esse é um tema de extrema importância, exatamente por isso que você pontuou. Hoje em dia, as mulheres, elas têm quase o mesmo risco de sofrerem um infarto do que o homem, né? Isso se deve à mudança no estilo de vida da mulher, né? Nesses dias atuais, que passaram a ter um papel muito mais presente na sociedade, mais ativo na família, né? Contribuem financeiramente, com muito estresse, se alimentam mal, não têm tempo para cuidarem de si. Então, esse é o motivo da nossa campanha Mulheres Também Infartam, para conscientizar a população do risco da mulher infartar, que é muito grande, a principal causa de morte nas mulheres no mundo, né? E aí a gente pode considerar, doutora, que além do caso do estresse, como a senhora já apontou, a questão hormonal também é uma junção aí que traz esse perigo para as mulheres? Sem dúvida nenhuma. O estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é um hormônio protetor. Então, a gente sabe que uma mulher que não entrou na menopausa, quando comparada com uma mulher que já entrou na menopausa na mesma idade, ela tem 2 a 3 vezes mais chances de ter um infarto. Então, o estrogênio, quando existe essa queda, aumenta muito, acelera a aterosclerose, né? Que é essa deposição de gordura nas artérias, causando o infarto. Então, após a menopausa, o risco das mulheres aumenta exponencialmente de ter um infarto. Então, a gente considera que as mulheres de qual idade estão contribuindo, infelizmente, para esse aumento das mulheres infartando, por exemplo, 50 a 55 anos, qual é a média de idade? Então, é um dado interessante porque as mulheres, elas infartam mais ou menos 7 anos mais tarde que o homem. Então, a média de infarto, da idade do infarto nas mulheres é de 72 anos, elas infartam mais velhas. Mas após a menopausa, esse risco aumenta muito. Então, depende muito da idade que as mulheres entram na menopausa, que varia de 45, 55 anos. Então, após a menopausa, realmente é esse corte. 55, 60 anos é uma idade de bastante risco para as mulheres. O que as mulheres podem fazer para tentar ao máximo evitar isso? Porque, claro, a gente sabe, tem uma que tem um estilo de vida mais acelerado, mais responsabilidades, mais estresse, mais carga. Como é que a gente combate esse mal, hein? O que nós sabemos é que existem fatores de risco clássicos, né, para a doença arterial coronariana, que é a diabetes, pressão alta, colesterol, o estresse, tabagismo. Então, a principal medida que a gente orienta é cuidar desses fatores de risco, né? Então, controlar bem o diabetes, a pressão alta e, acima de tudo, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, de pandemia, tentar controlar bastante o estresse, né? Fazer coisas para relaxar, uma yoga, meditação, sempre tentar manter um estresse, um nível um pouco mais baixo, porque o estresse é um fator de risco bastante importante, e deixar de fumar sempre. E a alimentação também, atenção redobrada. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação, alimentos saudáveis, né? A gente sempre tem que buscar alimentos naturais, legumes, verduras, frutos, evitar os alimentos processados, carnes gordurosas, né? Carnes vermelhas gordurosas, aves com pele, buscar comer bastante peixe também. Então, a alimentação ela é bastante relevante e evitar a obesidade também, acima de tudo. Em termos de estruturas corporais, o corpo da mulher, como é que ele lida com o infarto frente ao corpo dos homens? Existe uma mudança aí com relação também a essa questão da formação do corpo, de como a gente se comporta ao sofrer um infarto, por exemplo? Maior risco? Sem dúvida nenhuma, é uma pergunta excelente essa sua, porque nós mulheres, nós temos as artérias coronárias, que são as artérias do coração, elas têm um diâmetro menor.
um calibre menor. Então, quando a mulher ela sofre um infarto, o infarto ele é mais grave, a mulher ela morre mais. E, além disso, a mulher ela apresenta sintomas atípicos, que a gente fala, numa frequência bem elevada. Até 40% das mulheres elas podem ter infarto sem sequer ter dor no peito. Então, elas demoram mais para procurar o atendimento médico. E, quando elas chegam no pronto atendimento, elas também demoram mais para ter o diagnóstico de infarto. Então, elas são tratadas de uma maneira mais tardia, com menos medicações corretas. Então, a mulher ela tem uma mortalidade maior do que o homem quando ela sofre um infarto. E como é que a classe médica trabalha para combater isso? Mudar esse diagnóstico, mudar essa linha de atendimento? Pressão arterial também é algo que tem que ficar atento com relação a risco? Sem dúvida nenhuma, a pressão arterial, a elevação da pressão arterial é um dos principais fatores de risco para o infarto. Hoje em dia, graças a Deus, através dessas campanhas, a gente vem buscando muito orientar as pessoas a procurarem o serviço médico o quanto antes. E muitos estudos também estão sendo feitos hoje em dia, tentando diferenciar homem e mulher, porque as mulheres eram muito pouco representadas nos nossos estudos médicos. Então, a maioria das terapêuticas eram baseadas em estudos que a população predominante era de homens, né? Então, hoje em dia, a gente está buscando incluir mais mulheres e conseguir fazer essa diferenciação, né? Tanto de medicações que vão melhores em mulher, valores de corte específicos de resultado de exame para diagnosticar infarto em mulher. Então, alguns cuidados, graças a Deus, já estão sendo tomados nesse aspecto. A gente sabe que existe também o fator hereditário, que conta muitíssimo aí para várias doenças. Falando em infarto, como é que uma pessoa que tem um histórico familiar com relação a isso, a problemas cardíacos, pode também, apesar disso, tentar evitar que o infarto venha, que o AVC venha, enfim. Existe uma medida que possa ser usada para essas pessoas que têm esses familiares? Então, o que a gente sabe é que abaixo de 65 anos, se você tem um parente de primeiro grau que teve um infarto, isso é um fator de risco bastante forte. E principalmente em mulheres que têm mulheres na família que já tiveram um infarto menor de 65 anos. Isso aumenta 4 vezes o risco de ter infarto. Então, é um fator de risco extremamente importante. E o que a gente sabe também é que existem doenças que realmente são tratáveis. Doenças, por exemplo, hereditárias, de colesterol, que podem vir a acontecer em faixas etárias bem jovens, em crianças até. Então, se você souber que tem essa história familiar na família de colesterol alto ou de pressão alta, existem também causas secundárias que a gente fala de pressão alta, sempre buscar um acompanhamento médico, um atendimento médico e fazer um acompanhamento bastante frequente. Infelizmente, é muito difícil da gente prever quando que o infarto vai acontecer. Isso é uma questão que eu acho que precisa estudar bastante. Às vezes, uma plaquinha pequena, fica lá estável por um bom tempo, mas de repente ela instabiliza todos os exames e os exames estão normais, você não consegue prever que o infarto vai acontecer. Mas eu acho que cuidar dos fatores de risco é a principal solução para prevenir o infarto. Qual o primeiro sinal, assim, com relação à alteração em exame, que a atenção também é mais redobrada nesse sentido, doutor? Existe algum exame específico de rotina que seja para que a mulher também tenha essa consciência maior sobre o próprio corpo? Como eu citei, eu acho que os principais exames são esses para fazer o diagnóstico dessas doenças que são os fatores de risco, né? Diabetes, pressão alta, colesterol. Então, sempre fazer esses exames laboratoriais. Eu acho que é um segmento clínico, de acordo com a opinião do cardiologista, fazer um teste ergométrico, ecocardiograma. São exames bastante indicados, mas eu acho que é muito individualizado, sabe? De acordo com o sintoma da pessoa. Se a pessoa estiver tendo uma dor no peito, aí às vezes a gente pede uma cintilografia, uma angiotomografia, ou às vezes até direto um cateterismo, para prevenir, evitar e tratar antes do infarto acontecer. A gente torce para que esse número seja cada vez mais reduzido, não só entre as mulheres, entre os homens, em toda a população que é alvo dessa doença. Doutora Fernanda Mangione, muitíssimo obrigada pela participação conosco e pelas explicações. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau.